Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento de espiritualidade nos meus endereços telemáticos. Eu sempre transmito para vocês a espiritualidade, a liturgia da palavra, textos bíblicos, para que vocês possam compreender melhor, aumentar a fé. Isso é demasiado importante para garantirmos nossa salvação eterna depois que passarmos dessa vida efêmera pela terra. Eu desejo muito que todos se salvem. Por isso eu faço essa evangelização. Acesse meus endereços telemáticos. Temos o YouTube, blog, Facebook, Instagram. É só digitar no campo de busca da internet, escreva lá, @Paulo Roberto Maciel 7919, você chega aos meus endereços. A história de Noemi, Ruth e Boaz, também chamado de Boaz. Os dois nomes são aceitos. Vou passar esta brilhante história bíblica. No tempo dos juízes, os israelitas enfrentavam dificuldades para a subsistência e muitos acabaram indo para Moabe a fim de buscar uma vida melhor. No entanto, não houve tanta fartura no território moabita, e sim fome também. Mas a vida era um pouco melhor. Noemi foi uma das mulheres que viajaram em busca de mais qualidade de vida. Ela foi com o marido, Elimeleque, e os dois filhos, Maalon e Quelion. Elimeleque morreu em Moabe. Noemi era mulher de fé, e mesmo viúva continuava pedindo a Deus por graças e melhores condições de vida. Um de seus filhos casou-se com a moabita Ruth, mas morreu, dizendo que aquela terra era amaldiçoada. Ruth ficou morando na casa de Noemi. Tempos depois, as duas saíram para compras, e a mãe de Ruth a criticou por ser viúva recente e estar nas ruas com Noemi. A irmã de Ruth também ficara viúva após casar-se com outro filho de Noemi. Então observem bem, Noemi perdeu o marido e os dois filhos. Noemi teve então que suportar esse problema. Era um grande problema para a época, as mulheres viúvas sem amparo. Ruth e sua irmã ficaram viúvas, jovens, e não tiveram filhos. Num país que cultuava outros deuses, Noemi sempre orava ao Deus de Israel, suplicando e perguntando por que deixou-a sem o seu marido e sem os filhos. Um conterrâneo apareceu em Moabe e levou condolências de uma amiga israelita de Noemi, dando força para ela, força espiritual, força fraterna, força conterrânea. A irmã de Ruth pede perdão pelas atitudes hostis que havia tomado diante da própria irmã e de Noemi. Noemi as tem como duas filhas e anuncia que a fome acabou em Israel e, sendo assim, voltará para lá, que é a sua terra, a sua casa. Ruth e a irmã insistem em ir com Noemi para Belém, para a terra de Israel. Mas, ao fim, só Ruth vai.
depois de muito pedir, com o intuito de cuidar da sogra. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus, enfatizou Ruth, chamando Noemi de mãe. A viagem é longa, pelos desertos, montes e planícies, ao sol e com pouca água. Chegam esgotadas e sem dinheiro a Belém, e veem muita fartura ao redor, com lavouras de trigo em abundância. O terreno e a casa de Noemi estavam abandonados. A amiga de Noemi, que havia enviado um amigo quando ela estava em Moabe, as recebe entusiasticamente, em meio a muitos olhares de desprezo de diversos conterrâneos. Noemi pede a Deus misericórdia por ela e a nora, e começa a arrumar as coisas na casa abandonada. Ruth oferece-se para trabalhar na lavoura vizinha, colhendo trigo como espigadora, e fica sob o olhar amoroso de Boaz, também chamado Boaz, sobrinho do dono das terras. Ruth é bem tratada por Boaz, que a chama, inclusive, para uma refeição e doa partes de trigo para ela e a sogra. O tio dele não gosta do bom tratamento dado a uma estrangeira e ralha com Boaz. Chama a atenção. A amiga de Noemi é estimulada por ela a aproximar-se de Simeão, empregado de Boaz. Simeão vai à festa da colheita pela primeira vez como ceifeiro e acaba pedindo a amiga de Noemi em casamento. Noemi também dá um traje bonito, especial para Ruth, a fim de vê-la conquistar Boaz para casamento, o que realmente acaba acontecendo. Mas o parente de Boaz se opõe, principalmente ao saber que ele doaria boa parte da colheita para Ruth. E o caso então é decidido pelos anciãos, como costume da época. Ruth e Noemi querem fazer tudo dentro da lei judaica. Na reunião dos líderes mais velhos, diante da comunidade local, após muitas argumentações, finalmente o casamento de Boaz e Ruth é aprovado. Posteriormente, ambos se casam e têm o filho Obed, que foi mais tarde pai de Jessé, que gerou o famoso rei Davi, que é da ascendência de Jesus. Olha, eu redigi esse texto após uma pesquisa num filme chamado Ruth e também em Bíblias. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, porque afinal é o nosso Pai, nosso divino Pai eterno, Pai das misericórdias. É o nosso Abba, do hebraico, significa papaizinho. Ele só quer o nosso bem. Até um não é para o nosso bem. E agora do aramaico eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Quem acreditar em Jesus como Deus humanado, o Cordeiro Santo,
algo que mexeu com todo o universo. O Deus humanou-se para salvar suas criaturas. Este que acreditar irá viver para sempre com Deus. Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, com Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, com São José, o Pai adotivo, com São Paulo, São Pedro, São João, Santo Antônio, Santa Teresa, Santa Mônica, Santa Irmã Dulce, com todos os santos e anjos no céu. Quem não aceitar é porque não quer a presença de Deus. É uma decisão pessoal, individual, exercendo o livre arbítrio, a liberdade, o livre pensar, a livre consciência. Então, infelizmente, depois dessa passagem terrena, quem não quiser a presença de Deus será banido dele, de suas imediações, infelizmente. Então decida-se agora. Não é sensato querer ficar distante de Deus, do Criador, dos anjos, dos santos, do Redentor, do nosso Consolador. O tempo para se reconciliar é aqui, nessa vida transitória, efêmera, pela terra, onde somos pó, somos cinza, somos indignos servos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus. Shalom!